Boa tarde! Tudo bem? Como estamos? Depois de um feriadinho, que eu não sei pra vocês, gente, mas aqui foi trabalho normal, tá? Não teve nada de feriado. Quero saber vocês aí. Meus amores, hoje vamos falar, né, sobre os 5 erros. Deixa eu colocar aqui o tema da live. 5 erros que impedem a suplementação infantil de funcionar. E hoje, bom dia, boa tarde praticamente. Hoje eu tenho uma surpresa aqui pra vocês, tá? Que eu vou revelar durante a live. Vou esperar vocês irem chegando aí. Manda aviãozinho pra quem pode se beneficiar dessa live. Porque algumas pessoas ainda ficam, Nath, mas esse negócio de suplementação funciona mesmo? Nath, tô suplementando ferro do meu paciente já tem tanto tempo, parece que o bendito do ferro não sobe. O que tá acontecendo? Nath, meu paciente não quer manipular, ele quer suplemento de farmácia. Posso dar? Como é que faz? Então vamos conversar sobre essas dúvidas de vocês aqui, tá? Hoje eu pretendo fazer uma live mais objetiva, que vocês sabem que eu falo pra caramba, né? Se deixar eu fico aqui 2 horas falando. Quando a gente ama o conteúdo e tem muito conhecimento, é assim, né? Mas eu pretendo fazer uma live de 30 minutos, 40 no máximo, tá? Então vamos para a ação, tá? Daqui a pouquinho eu vou contar a novidade que eu tenho pra vocês hoje, que é muito, muito, muito boa. Combinado? Beleza. Então eu trouxe pra vocês quais são os 5 erros que impedem a suplementação de funcionar, tá? O primeiro erro, anotem aí, eu sei que às vezes vocês fazem várias anotações das minhas lives, né? O primeiro erro que impede uma suplementação de funcionar é você não saber avaliar corretamente exames laboratoriais, tá? Porque não adianta, eu tô procurando aqui, gente, exames de uma pacientinha, aqui, ó, de 2 pacientes. Deixa eu tirar o nome aqui pra mostrar pra vocês, tá? Então, ó, eu ainda sou da época do papel. Então, eu gosto de colocar o HM, HB, HT, VCM, tudo anotado, tá? Aqui, da outra paciente, ó. Tudo anotadinho, com os valores que era pra estar. É porque vocês estão vendo ao contrário, né? Por quê? Primeiro erro. Se eu não souber avaliar adequadamente exames laboratoriais, eu estou fadada. Oi, Sam. Eu estou fadada a não saber o que eu preciso suplementar, a dose que eu preciso suplementar e como que aquele paciente responde à suplementação que ele já está tomando, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo desta pacientinha. Ela não tem uma ferritina ruim, tá? Ela tem uma ferritina de 47, que a princípio não é ruim. Qual que é o ideal, Nath, de uma ferritina para uma criança? 60 a 70. Porém, o que a gente precisa saber, que eu acredito que a maioria dos pediatras já saibam, mas, né, muitas vezes o óbvio precisa ser dito, a ferritina, ela é uma proteína, um marcador inflamatório. Então, toda vez que está acontecendo algum tipo de inflamação nesse organismo, esta ferritina vai elevar. Se o paciente está com alguma virose, se o paciente está com alguma questão intestinal, se o paciente teve, sei lá, diarreia, se o paciente ainda não começou a manifestar o sinal e sintoma da gripe ou do resfriado que ele tá, mas ele já tá com o vírus circulando pelo corpo, isso tudo vai fazer com que a ferritina, por exemplo, só tô dando um exemplo aqui, tá, gente? É leve. Então, quando eu bato o olho nessa ferritina de 49, não é uma ferritina real. É uma ferritina que está falsamente elevada, está elevada por conta de uma questão inflamatória.
E aí, o que eu preciso olhar nesse caso? A saturação da transferrina. O que é a saturação da transferrina? É o quanto que o transportador, o carro que está ali transportando o ferro, está cheio de ferro ou não, né? Então, se eu tenho uma saturação da transferrina baixa, o que é baixo? Abaixo de 20, o ideal seria 25, 30, quer dizer que esse transporte, ele tá muito vazio. Então, que eu posso, sim, trazer mais ferro, dar mais ferro para essa paciente, melhorar esse metabolismo do ferro, tá? Então, vocês entendem que essa ferritina, ela não é real. E se eu olhar somente o hemograma, tá? HB, HM, HT, VCM, eu também estou fadada a errar, né? No hemograma, gente, a gente consegue avaliar 16 coisas diferentes. A gente consegue avaliar, inclusive, hidratação. A gente consegue avaliar parasitose, alergia, deficiência de ferro, né? Eu consigo ver se a criança ronca. A mãe outro dia eu falei, mãe, ele ronca? Nossa, doutora, você é bruxa? Como é que você sabe? Eu sei por conta do hemograma, que tem uma hemoglobina muito elevada, né? O que é hemoglobina? Uma célula que transporta oxigênio. Se eu preciso de muito oxigênio, quando a criança ronca, o que ela faz? O organismo entende o quê? Meu Deus, tá faltando oxigênio, deixa eu aumentar a célula que faz o transporte desse oxigênio, né? Então, boa pergunta. Plaquetas. A plaqueta, ela é responsável pela nossa coagulação sanguínea. Então, quando eu me machuco, quando eu me corto, eu preciso de plaqueta para ir ali e rapidamente fazer, né, uma fibrinazinha para poder fechar esse corte. Então, quanto maior a plaqueta, o que significa uma plaqueta alta? Ou que eu tenho uma deficiência de ferro / uma anemia, tá? A anemia vai ser uma etapa depois da deficiência de ferro. Ou que eu tenho algum tipo de inflamação. E qual que é o raciocínio, Kleber, que eu falo para as mães, né, quando eu vou atender? Se eu já tenho uma reserva de ferro muito baixa nessa criança, se ele se cortar, ele vai perder ferro e aí ele corre um risco de vida. Então eu falo com a mãe, mãe, Deus aumentou a plaqueta, fez a plaqueta pensando, preciso estancar logo, porque se ele perder ferro, algo de ruim vai acontecer com ele, tá? Então toda vez que eu tenho uma plaqueta acima de 350, 390, 400, 440, 500, 600, isso me mostra que ou eu tenho uma deficiência de ferro ou eu tenho uma inflamação. E a ideia da inflamação, da plaqueta elevar na inflamação, parece com essa, tá? Por que quando a pessoa tá inflamada, a plaqueta sobe? Lembra do luta ou fuga? Então, se eu tô aqui, de repente eu vejo um leão, eu tenho que correr. Quando eu vejo esse leão, eu libero adrenalina no meu organismo, eu libero cortisol, né? Em um segundo momento, no primeiro momento ali é uma adrenalina. E eu tenho que me proteger, porque se eu sair correndo e um galho de árvore me rasgar e eu sangrar, eu preciso ter uma plaqueta alta. Então, estados adrenérgicos, estados de estresse contínuo, pode aumentar a plaqueta também. Quando eu estou gripada, a garganta inflada, minha plaqueta baixa. Você é o contrário, então. Porque geralmente acontece da plaqueta aumentar num estado inflamatório, tá? Bom, então o primeiro erro que impede uma suplementação infantil de funcionar é você saber avaliar os exames laboratoriais e saber entender um pouco do metabolismo dessa criança. Por exemplo, ele tá com uma vitamina D de 40, tá? 40 é ruim? Não, é um ok, um mínimo que poderia estar essa vitamina D, tá? Só que tá 40 às custas de 2.000 I, de 3.000 I de vitamina D por dia. Então, eu já consigo entender mais ou menos como é que é o metabolismo desse paciente. Eu já entendo que se eu der menos do que ele tá tomando, provavelmente essa vitamina D vai cair, levando em consideração que ele não tá mudando muito os hábitos de vida dele ali, tá? Segundo erro que vai impedir a suplementação adequada é você não entender sobre intestino. O meu queridinho, a minha especialidade. Por que eu preciso entender de intestino? Porque lá que vai acontecer toda a absorção, né?
toda a ativação. Então, não adianta eu pegar muitas vezes um paciente com uma constipação muito importante, com uma desbiose muito importante e querer tacar um monte de suplemento nele se antes eu não melhorar esse intestino, se antes eu não tratar essa constipação, eu não olhar para essa dificuldade alimentar, eu não olhar para essa rigidez ali, muitas vezes, que ele tem ao se alimentar, uma certa seletividade alimentar para alguns alimentos. Então, tudo está conectado e eu preciso olhar para o intestino. E é por isso, gente, que no curso de suplementação, né, eu coloquei um módulo inteiro de intestino, onde a gente fala de desbiose, onde a gente fala de enzimas digestivas, de refluxo, de dor abdominal, de constipação. É praticamente um curso de intestino dentro do curso de suplementação, tá? Então, precisamos olhar para o intestino. Kleber, eu tô tomando vitamina B12, é boa? Benefícios? Muito boa, tá? A B12 é uma das vitaminas, um dos nutrientes mais importantes quando a gente pensa em foco, em memória, em cognição. Ela entra também no metabolismo do ferro, tá? Então, eu preciso da B12 para que eu tenha produção de novas células. Então, excelente a B12. A única coisa que a gente tem que ver, Kleber, é que aqui no Brasil, a maioria dos suplementos, a gente tem doses muito baixas de B12. Para você, eu tô tentando ver tua foto aqui para ter uma ideia da tua idade, mas assim, para adultos, uma dose boa de B12 é 1.000, 1.500 microgramas, e geralmente os suplementos da farmácia aqui hoje tem 2,5, tipo de 2,5 para 1.500, gente, é muita diferença, né? Então tem que ficar atento a isso. Doutora, te mandei um direct, preciso da sua opinião. Estamos com recém-nascido em casa buscando opiniões sobre as vacinas. Mas mulher, mas homem, a gente tá falando de suplementação, tu quer falar de vacina. Depois eu te respondo o direct, me manda novamente, por favor, tá? Terceiro erro que a gente comete muitas vezes para que a suplementação não funcione de maneira adequada é a gente não individualizar a prescrição, tá? Então, quando vou fazer uma manipulação de suplementação, eu preciso entender quem é esse meu paciente. Quando ele entra no consultório, ele tem sinais e sintomas que me façam eu pensar numa semiologia de deficiência de X, Y ou Z nutriente, né? Então, como eu falo para vocês, como é que tá este cabelo? Cabelo conta muito sobre suplementação, sobre o intestino. Um parênteses, né? Antigamente, muito antigamente mesmo, os homens, né, escolhiam as mulheres pelos cabelos. Quanto mais cabelo, quer dizer mais vitalidade. E essa vitalidade queria dizer que elas serão boas mães, né, que elas darão bons filhos. Mas só um parênteses, só uma curiosidade mesmo. Então eu preciso olhar esse paciente e ver, tem risquinho branco na unha? Como é que tá essa pele? Essa pele tá muito seca? Opa, pele seca, vitamina A deve estar faltando. Opa, nas perninhas desse menino tá cheio de roxo, né? Que é comum nessas crianças, né, espoletas, mas muitos hematomas na perna a gente pode pensar em fragilidade capilar, que pode ser uma deficiência de vitamina C. Aquela criança tá sempre com aquela boquinha machucadinha ali no canto, também pode ser uma deficiência de vitamina C. E por aí vai, né? A gente também tem uma aula sobre essa semiologia no nosso curso para que você possa identificar possíveis deficiências nutricionais de acordo com a semiologia, né? O sinal e o sintoma que esse paciente está apresentando. E aí eu preciso suplementar o que ele precisa. Eu preciso suplementar o que ele precisa, ficou ótimo, né? Mas o que eu tô querendo dizer é, não vai existir um suplemento pronto de farmácia que vai ser bom pra mim, que vai ser bom pra Grazi, que vai ser bom pra Romana, porque cada uma vai ter deficiência de um micronutriente diferente do outro. Então eu preciso fazer algo individualizado, com doses individualizadas. Existe algo que se chama polimorfismo genético, né? Hoje a gente tem falado muito sobre a genética. Gente, nos Estados Unidos, ó, eles estão 300 anos na nossa frente. Já existem testes genéticos lá desde, sei lá, 2005 que eu morei lá, 2006.
Isso foi chegar aqui no Brasil agora, ainda tem muitas questões, enfim. Mas a gente sabe que cada pessoa absorve certas vitaminas de um jeito. O que a gente já sabe hoje, por exemplo, né? Que quase 70% das pessoas têm um polimorfismo no gene MTHFR, tá? Que é um gene que transforma o ácido fólico na sua forma ativa. Quem tem esse polimorfismo não consegue fazer essa transformação de maneira adequada, então você acaba não tendo um ácido fólico, um folato ativo no seu organismo. E o que isso tem a ver, Nath? O que tem a ver que a maioria das gestantes hoje recebem, né, o ácido fólico para prevenir malformações no tubo neural da criança. Isso já tem sido falado há muitos anos. Eu falo que a ciência demorou 30 anos, tá? Para poder realmente indicar o ácido fólico para prevenir erros, né, malformações no tubo neural. Então, olha como muitas vezes demora a ciência para falar, tá vendo? Aquilo lá que já falava há muito tempo, é verdade, tal, né? Enfim, então, quando a pessoa tem essa alteração, esse polimorfismo, ela não absorve bem. E aqueles 5 miligramas de ácido fólico, que geralmente é sintético, não é sua forma ativa, ele fica praticamente boiando no sangue. Ele não vai fazer a ação onde a gente quer que faça. Ele não vai lá prevenir as deficiências do tubo neural, né? Eu, por exemplo, tenho polimorfismo de B12, então eu não absorvo bem B12. Eu preciso de altas doses para absorver bem. E eu já reparava isso, eu falava, gente, não é possível, eu tô tomando 1.500 microgramas por dia, sublingual, de jejum, de manhã, fazendo tudo para poder ter uma absorção melhor e a bendita da B12 não sobe. Eu tenho polimorfismo da vitamina A, então também preciso de doses maiores, né? Eu também tenho polimorfismo da vitamina D, entre outros que eu não vou falar, né? Que senão vocês vão achar que eu sou bichada. Não, eu tô brincando. Mas o que eu tô querendo dizer é, né? Entender um pouco sobre polimorfismos faz com que a gente tenha um outro olhar para a individualização da prescrição desses pacientes, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Vi um suplemento para cabelo com B12 de 9 microgramas. Pois é, Silvia, 9 microgramas, amiga, não sobe nada, ainda mais em adulto. É muito baixo. Hoje, a regulamentação que a gente tem no Brasil para a venda de suplementos prontos, ela é muito rigorosa, que bom, graças a Deus, tá? Mas, por um outro lado, isso atrapalha a gente, porque a gente não tem suplementos com doses boas. Exemplo, nos Estados Unidos, uma marca famosa, e gente, eu não ganho nada aqui pra falar de marca, tá? É porque eu quero que seja bem prático mesmo pra vocês, profissionais que estão aqui. A marca Now, lá dos Estados Unidos, ela tem, por exemplo, uma B12 de 1.000 microgramas, no formato de metilcobalamina, e ainda com um pouquinho de metilfolato, que é o ácido fólico, porque, né, a gente sabe que a B12, ela não anda sozinha. A B12 e o B9, a B9, gente, são carne e unha, tá? B1 e B2. Não, B1 e B2 não, porque vai confundir com a vitamina B1 e B2. Mas assim, eles estão juntos, eu preciso dos dois juntos para poder entrar na célula, né? Deixa eu ver o que mais aqui que vocês estão falando. Então, realmente é uma dose muito baixa. Dose de vitamina C. Então, ai, gente, lá vai eu responder pergunta e fugir aqui do tema e fazer 2 horas de live. Tá vendo o que vocês fazem comigo? Pois é. Então, vou só responder rapidinho a Dr. Carafine e depois a gente volta aqui pra entender qual que é o terceiro erro, tá? Vitamina C. O Brasil, eu brinco que é um país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza, mas o que a gente tem hoje é 96% das crianças com inadequação da ingesta de vitamina C. Por mais que a gente tenha, né, 850 miligramas de vitamina C num copo de suco de acerola, né, quase 500 miligramas de vitamina C num copo de suco de laranja, tá? Mas a gente tem uma inadequação muito grande e a vitamina C é importante para vários processos no nosso organismo, como a cicatrização, como a parte de produção de colágeno, imunidade. Ó, tô aqui com o meu material lindíssimo de consultório. Vamos abrir aqui, ó, rapidinho. Vitamina D, vitamina A. Gente, é lindo, ó. Tocoferol.
ferro, zinco, vitamina C. Então, é importante para cicatrização, tecido conectivo, colágeno, aumenta a absorção de cálcio, aumenta a absorção de ferro não M, auxilia na conversão de dopamina e norepinefrina. Então, olha quanto que é importante aí para o nosso humor. Ação anti-inflamatória, antioxidante, anti-histamínica. Então, olha como é que é importante a vitamina C para pessoas alérgicas, envolvida no metabolismo de proteínas, tá? Vamos ver aqui a dose da vitamina C, que você perguntou. A dose da vitamina C não é uma dose alta, tá? Então, por exemplo, em crianças, aqui ó, 4 anos, RDA, 25 miligramas de vitamina C. Geralmente eu faço 45 miligramas quando é profilático, né? Quando a mãe, ela não come muito e tal. Quando a gente tem uma deficiência já demonstrada no exame, a gente pode chegar até 200 miligramas de vitamina C por dia nessa suplementação, tá? Bom, a Silvia. Ela tá falando do ácido fólico. Se ela fica circulante no sangue não sendo utilizada na célula, então se medirmos ácido fólico sanguíneo, o valor estará alto. Perfeito, tá lá, maior do que 24, né? A gente não sabe se maior do que 24 é 50, 200 ou 300. Mas o eritrocitário, que seria o ideal, estar baixo. Exatamente. Então, quando a gente pede o eritrocitário, pode ser que ele não esteja tão bom. Só que lembrando que o ácido fólico eritrocitário, ele não é coberto pelo plano de saúde, ele é particular. E muitas vezes a gente tem algumas questões aí para coletar. Quando a criança apresenta exames, ok, mas é bem seletivo, não come quase nada. Devemos suplementar? Usar a fórmula? Depende, tá? Tem que primeiro saber se realmente essa avaliação de exames laboratoriais foi bem feita, né? Então, assim, às vezes a gente tem lá. Ontem mesmo eu atendi a pacientinha online, TSH de 4,6. A pediatra falou que estava ótimo. A gente sabe que um TSH de 4,6 não está ótimo. Já tá me mostrando que tá mais perto do ruim do que do bom, né? Então, a gente precisa avaliar, tá? Se puder responder, assim, de uma filha de 8, tem uma neta de 8 anos, de vez em quando ataca rinite e sinusite. Qual a dosagem de NAC? Para 8 anos, você pode usar de 150 a 300 miligramas de NAC, tá? Você atende pediatra ou adulto? Eu atendo os dois praticamente, mas eu quase não atendo. Hoje em dia eu tô muito focada na docência. Onde vende esse manual de vitaminas? Me fala no direct, tá? Isso daqui é algo que eu criei junto com as monitoras do meu curso. É algo bem prático para você utilizar no consultório. A gente tá com uma lista de espera, porque a gente vai mandar fazer novamente para vocês. Vamos continuar, meu povo? Bora! Fica tranquilo, querido, não atrapalhou não. Me manda lá que eu te mando a minha opinião sobre essa questão aí das vacinas, tá bom? Bom, então, quarto erro, errar na forma farmacêutica ou na dose, né? Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, né? Primeiro vamos falar sobre a biodisponibilidade dos nutrientes. Então, a gente sabe que nós temos, a gente sabe não, né? Nós temos os minerais orgânicos e os minerais inorgânicos. O que é isso, Natália? Os minerais orgânicos são aqueles que a gente tem uma boa absorção quando a gente ingere, e os inorgânicos a gente não tem uma boa absorção. Vou precisar de mais trabalho do meu metabolismo para absorvê-los. Então vamos falar do ferro, porque todo mundo conhece o ferro, né? A gente tem vários tipos de ferro. Então, a gente tem o sulfato ferroso, que é o ferro que é hoje disponibilizado nas redes públicas de saúde, né? Principalmente nos postinhos de saúde, no SUS. E o sulfato ferroso, gente, a gente tem 1% de absorção dele, tá? Então, se eu faço 20 miligramas de sulfato ferroso, na verdade, eu estou absorvendo 2 miligramas, tá? Temos o furamato ferroso, que também não é uma boa absorção. Temos o ferro carboxila. Qual que é o ferro que mais bem absorve no nosso organismo? O ferro quelado. O que significa um ferro quelado? O ferro quelado é quando eu tenho a molécula de ferro aqui e em volta dela eu tenho aminoácidos, tá? Que geralmente é a glicina no ferro. E quando isso chega no meu organismo, ele vai entrar
pela portinha, pelo receptor do aminoácido e não do metal. Isso me ajuda muito. Por quê? Porque o receptor do ferro é o mesmo receptor do zinco, que é o mesmo receptor do cobre. Então, eles competem. Quando chega lá um alimento que tem zinco, que tem ferro, que tem cobre, né? Fica igual aquelas portas do banco, que tem que entrar só um por vez, senão não dá pra entrar todo mundo, sabe? Então, quando eu tenho esse mineral com um aminoácido em volta, ele entra por uma outra portinha e ele não compete, e aí fica tudo bem. E aí ele não briga com o outro mineral. Então, eu preciso entender sobre biodisponibilidade, eu preciso entender sobre essas formas farmacêuticas para poder prescrever da melhor maneira possível, tá? Então, o ferro, a gente pode usar o quelado. Taste free, o que é taste free? Sem aquele gosto de prego que o ferro tem, né? Que vai ter uma melhor adesão e uma melhor aceitação do paciente. Enfim, aí a gente tem, por exemplo, o magnésio, que são 11 tipos de magnésio diferentes. Então, eu preciso saber que um magnésio vai ser bom para o intestino. E aí, se eu tô com magnésio muito baixo, por exemplo, no exame laboratorial, e aí eu quero melhorar isso, eu vou lá e dou um magnésio citrato, e é um paciente que já tem uma tendência de evacuar um pouco mais mole, eu vou piorar o paciente, entendeu? Então, ter esse conhecimento é muito importante. E, meu povo, eu vou falar um negócio pra vocês. Esses pulos do gato, né? Pulos do gato, essas questões muito da prática, a gente não vai encontrar em livro, né? A não ser no meu, que eu espero lançar em breve, sobre suplementação. Mas, geralmente, vocês não vão encontrar com facilidade essas informações, entendem? Então, por isso, eu criei esse curso de suplementação pediátrica na prática clínica. E aí, a gente já chegou aqui na metade da live, metade quase no final, porque só faltam mais 2 erros para eu passar para vocês, né? Na verdade. Eu quero contar a novidade que eu vim contar para vocês aqui hoje, que é a seguinte. Para quem não sabe, tá? Na terça-feira, eu fiz um workshop sobre suplementação, né? Bem prático, bem objetivo. E depois do workshop, nós abrimos as inscrições para o curso de suplementação pediátrica na prática clínica avançada, que é um curso que já tem mais de 1.000 alunos, 1.000 profissionais. Ele é para médicos e para nutricionistas, não é para famílias, tá? Infelizmente. E na terça-feira a gente abriu as inscrições. Quem comprou na terça-feira mesmo ganhou esse livro aqui de suplementação, tá? Muito, muito, muito prático. Que tem aqui, ó, vitamina A, quanto suplementar, como suplementar, quanto tempo, exemplo de prescrição. Então, ele é prático, real, oficial, tá? Mas, infelizmente, esse livro só foi para quem comprou no dia 29. Hoje eu tô vindo com um bônus extra, que é o seguinte. Quem comprar, tá, o curso agora, além de ganhar estas lâminas em PDF, além de ganhar essa planilha de exames laboratoriais com esse olhar integrativo funcional, além de ganhar essa lâmina, isso tudo em PDF, tá, meu povo, que vocês vão ganhar. Essa tabela de checagem rápida das vitaminas. Então, assim, nossa, preciso checar a vitamina A. Você vem aqui, vitamina A, recomendação, função, onde encontrar na alimentação. Bem prática. Este livro de receitas funcionais, tá? E ainda todos os artigos que a gente utilizou no curso. E ainda, né, aulas ao vivo tira dúvidas comigo. Tudo isso. Além de tudo isso, tá? Hoje eu tô liberando um bônus extra, que é 6 meses de acesso gratuito, que daria mais de R$ 1.500, ao NCI Academy. O NCI Academy, ele é uma plataforma de ensino continuado em pediatria integrativa, onde a gente tem aulas quinzenais, ao vivo, gente, ao vivo. Não é aquele trem que você compra, tá lá tudo gravado, não. 15 em 15 dias, inclusive. Na quinta-feira que vem, nós vamos ter uma aula sobre pré-natal com esse olhar integrativo. Ou seja, vamos falar sobre
a suplementação nesse pré-natal, as questões emocionais dessa mãe, como orientar negócio de esmalte, de maquiagem, né, para não fazer mal para esse bebê, como orientar medicamentos para dor e tal. Então vai ser uma aula incrível, né? Entre várias outras aulas, a gente vai ter uma aula também com a Clarice, que é a autora desse livro de espiritualidade na infância, onde ela vai falar um pouco, inclusive, sobre o livro. Então, quem comprar o curso agora, além de todo o resto, ainda vai ganhar 6 meses de acesso ao nosso NCI Academy, a essa plataforma de ensino continuado de pediatria integrativa. Então, meu povo, não sei o que vocês estão esperando, tá? Para entrar. A sua chance é agora. A gente tá com 10% de desconto no curso. Voltei. Deixa eu só... Vocês estão ganhando mais de 10% de desconto no curso. Todo esse material aqui que eu mostrei pra vocês. Incrível, tá? Que eu nunca vi um curso com tanto material prático desse jeito. Pra utilizar no consultório, pra não ter erro mesmo. Pra não ficar nenhuma dúvida. Vocês vão sair desse curso com certeza manipulando suplementos para os seus pacientes com muita segurança e com muito resultado bom, tá? Comprei. Ah, ótimo, Tati. Todo mundo que comprou até hoje, quem comprou antes também vai ter o bônus, tá? Fica tranquila, porque o bônus ele é cumulativo, né? Você que comprou na terça, você, né, foi contemplada com o nosso livro, né? Então a gente tá... Quando eu ofereci o livro, Tati, eu não tinha ele impresso. Então a nossa equipe já tá correndo aqui nas gráficas para ver se na semana que vem a gente consegue enviar para vocês, tá? Mas eu vou liberar ele já em PDF para que você já possa começar a utilizar. E aí, provavelmente daqui uns 10 dias você deve receber ele na sua casa, tá? Como que eu faço para marcar uma consulta com você? Eu posso te indicar uma pessoa, tá, Kleber? Eu não tô atendendo pacientes novos, só quem já era meu paciente antigo. Eu atendo bem pouco, porque hoje eu tô bem focada no ensino mesmo, tá bom? Então, gente, a última dica, o último erro que o pediatra comete é falta de acompanhamento e ajuste. Então, não tem como você fazer uma suplementação pro paciente e tchau, muito obrigada, nananã. Né? Não dá, você precisa acompanhar. Você precisa daqui 4, 5, 6 meses pedir novos exames laboratoriais para saber se a dose que você passou foi boa ou não, né? Teve algum resultado ou não, se você precisa diminuir essa dose, se você precisa aumentar essa dose. Tudo isso a gente precisa acompanhar de perto, porque é algo muito sério, né? Suplementação tem muito resultado maravilhoso, melhora de foco, concentração, melhora do sono, melhora da imunidade, melhora do intestino. E aí vem as outras questões, né? Melhora do cabelo, melhora da unha, melhora da pele, melhora do raciocínio. Tudo isso, né? Mas a gente precisa acompanhar de perto, tá bom? O curso de integrativa é o mesmo? Não, nós temos uma pós-graduação de pediatria integrativa, tá? Que também é um sucesso, é um curso mais denso, né? São 16 meses de acompanhamento, a gente tem um grupo que a gente troca o tempo inteiro, é muito maravilhoso esse curso. E o que eu tô falando aqui é do curso de suplementação, que é um curso de extensão universitária, também certificado pelo MEC, que vai te dar propriedade, segurança e eficácia na hora de manipular, tá? Suplementos. E também a gente tem todas as orientações de suplementos de farmácia, caso o paciente não quer, o paciente, sei lá, mora lá no Japão e veio pro Brasil e quer comprar tudo e levar. A gente também tem toda essa orientação dos suplementos prontos, tá? Ah, entendi, Kleber. Me manda direct que eu te ajudo lá, tá, querido? Gente, deixa eu ver aqui se eu passou alguma pergunta. Qual pré-biótico que você indica quando a criança toma remédio de verme? Serenildes, o melhor pré-biótico que eu acho que existe é biomassa de banana verde. Não sei se você já ouviu falar, tá? Então você pega uma banana prata, não precisa estar aquele verde bandeira do Brasil, não. Aquele que mais 2 dias ia amadurecer.
Obviamente, higieniza, coloca na panela de pressão com a casca e tudo, 10 minutos de pressão, depois tira, bate no liquidificador com um pouquinho de água, tá? E vai virar tipo um purê. Isso, que é a biomassa de banana verde, é algo extremamente rico em pré-bióticos, né? Que vai ajudar aí no intestino da criança, tá? Eu acho que talvez você queria dizer probiótico, não? Qual que é a diferença de pré-biótico para probiótico? O pré-biótico, ele é a comida das bactérias. Então, quiabo é um excelente pré-biótico. Essa biomassa de banana verde, para quem não tem intolerância à lactose ou questões com leite, iogurte natural é um excelente pré-biótico, porque ele vai ser um alimento para as bactérias do intestino. O probiótico, o que ele é? Ele é um pool ou então uma cepa só, né? Mas eles são bactérias vivas que vão colonizar o seu intestino. Então, lembra lá do Yakult? Lactobacilos vivos? É mais ou menos isso, é o probiótico. Só que não adianta eu colocar as bactérias se eu não der o que comer para elas, que aí no caso é o pré-biótico. E aí a gente tem pós-biótico, psicobiótico, é um mundo. Inclusive tem tudo isso no curso de suplementação, tá, gente? A quantidade. Se for essa biomassa de banana verde, você pode dar 2 colheres de sopa por dia. Pode misturar ali num iogurte, no feijão, porque não tem muito gosto. A gente acha que vai ficar com gosto de banana e tal, não, mas ele fica meio sem gosto assim, de nada, tá? Então 2 colheres você pode fazer, congelar na forminha de gelo e depois no dia você bate um suco, bate alguma coisa ali pra ele, tá bom? Amores, o que eu tenho pra dizer pra vocês é: não percam tempo, tá? Venham fazer parte desse curso que já tem mais de 1000 alunos, alunos felizes, vendo seus pacientes melhorando muito, 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 gente, sério, vocês não têm ideia. Quem já trabalha com suplementação sabe o quanto que os pacientes têm resultados fantásticos, assim, que a gente não consegue nem entender, né? Nós estamos em 2025. As famílias, né, como vocês estão vendo aqui na live, elas querem esse olhar diferenciado, elas querem um profissional que saiba avaliar esses exames laboratoriais, que saiba explicar, né, o porquê que a B9 tá baixa e aí suplementou B12, nanana. Então a gente precisa desse olhar, as nossas crianças merecem, tá? Não dá mais pra falar que não sabe, não dá mais pra passar coisa pronta de farmácia que é cheio de corante, cheio de açúcar e, né, com um monte de coisareira. A gente precisa dominar a suplementação de uma vez por todas, tá bom? Tô esperando vocês no nosso curso, tá? As inscrições vão até segunda somente, e a gente sabe que segunda é uma correria, então aproveita hoje, aproveita o fim de semana e faça a sua inscrição, porque você, além de tudo, ainda vai ganhar esses 6 meses do NCI Academy, tá? Aula de análise de exames, vão liberar hoje. Você tá lá no grupo do pessoal? Então, fala lá que a gente... Fala lá não. Já vou cobrar o pessoal da gente liberar essa aula hoje, tá? Ai, Jesus, eu fico dando muita coisa pra vocês. Misericórdia, essa aula vale ouro, ouro, ouro. Mas eu prometi, a gente tem que cumprir, né? Ó, beijo pra vocês e até. Tô esperando vocês aqui no NC Instituto, tá? Tchau, tchau.